Sejam bem-vindos ao Por Dentro do Foguete, o podcast da Comece que te leva aos bastidores da gestão estratégica, não só para empresas de tecnologia, até porque hoje a gente vai falar sobre o mercado da advocacia. E, naturalmente, a gente vai espremer aqui o nosso convidado que vai contar um pouco da jornada empreendedora que ele tem feito nos últimos anos. E a gente tem conversado bastante aí com empresários de vários segmentos e uma maneira da gente aprender é a gente não só estudar aquilo que a gente tem amor e carinho, mas a gente olhar além, né, da nossa fronteira e trazer conteúdos e percepções de gestão de mercados, às vezes, completamente distintos dos nossos. E para isso, naturalmente, o grande convidado, amigo e parceiro está aqui comigo, Gustavo Sudprak. Eu sempre brinco com ele que ele tem nome de príncipe, né, diferente do meu. E para quem não sabe, né, o Gustavão, ele é CEO e fundador do Slap Law, além de palestrante, mentor de carreira e um cara assim que eu acho que, nem sei se ele sabe disso, mas ele é uma pessoa que junta e constrói ecossistemas de relacionamento hoje, né? E acho que isso aí é um diferencial muito grande, né? Qualquer pessoa que tem essa habilidade de criar relacionamento, de criar ecossistemas de pessoas que procuram se desenvolver de forma conjunta e naturalmente trazer valor para a nossa sociedade aí que está tão carente, né, de processo, de bons exemplos e de formação de alto valor. Seja muito bem-vindo, Gustavão. Conta para nós aí um pouco mais de quem tu é e o que tu está aprontando. Muito bem, pô, com essa introdução não sobrou muito para eu falar aqui. Primeiro, obrigado pelas palavras, gentis palavras, pelo convite e pela parceria de tanto tempo, né? A gente desenvolveu uma relação que começou com um cliente, um potencial cliente em comum, Sim. virou uma parceria de negócios, transformou numa amizade e hoje a gente é parceiro, sócio em alguns movimentos. Mas muito mais do que isso, né? A gente tem uma relação muito intrincada, os próprios negócios conversam muito, porque a gente tem um alinhamento de, cara, não só de expectativas, mas um alinhamento do que é uma parceria de sucesso, né? A gente vem trabalhando juntos há uns 5 anos, cada um no seu espaço, respeitando, né? A gente nunca cruzou, acho que nenhuma linha, nossos times nunca cruzaram nenhumas linhas. Sim. E isso eu acho muito legal, muito difícil hoje em dia no ambiente de negócios, né? A gente vai falar sobre advocacia, sobre serviços e como é que essa nova onda, né? Esse novo momento do mundo tem impactado os nossos negócios. Mas eu acho que uma coisa muito forte aqui, talvez isso me defina hoje mais do que nada, e foi o ponto que trouxeste, que eu gosto de pessoas, gosto de me relacionar com pessoas e gosto de criar ambientes em que as pessoas performem bem. Então, acho que fico de verdade muito grato aí pelo convite, uma super produção aqui do podcast da Comece, que é uma empresa super inspiradora. Então, conta comigo, né? Sempre que quiser, à tua disposição aqui para contribuir. Eu estava conversando com alguns clientes há uns dias atrás sobre esse encontro que a gente ia ter e eles ficaram um pouco surpresos assim quando eu falo do ecossistema de empreendedorismo naquilo que sai do mercado de tecnologia. Eles nos veem muitas vezes como um prestador de serviço que não tem por trás um business tão ou até mais complexo que o deles muitas vezes, né? Ainda que venha de um outro ecossistema e gerou uma certa curiosidade. O pessoal, não, eu quero ouvir porque isso vai ser realmente interessante a gente ter a percepção do empresário que está num segmento bem distinto de tecnologia, mas que ainda assim vive com tecnologia, não só na parte de clientes, mas na sua própria gestão. E eu acredito que pela jornada que vocês têm, pelo próprio DNA do Slap, é de grande valia a gente não só trazer a tua experiência e as dicas, as falhas, os acertos, mas assim, alertar, eu acho, a formação empreendedora do ecossistema de direito no Brasil sobre as oportunidades que tem aí, né? Que muitas vezes as pessoas se formam e não enxergam, né? O tamanho do mercado que se tem e a oportunidade hoje, quase que global ainda que se formando aqui, de fazer negócios de sucesso e se desenvolver naturalmente com as dificuldades que existem, né? Mas eu acho que isso é muito relevante. E talvez para começar, eu queria que tu contasse um pouquinho, quebrando um pouco o protocolo, da onde veio esse DNA assim empresarial de negócio de pessoas, né? Eu quero experimentar um pouco mais, Gustavo. Isso aí é de berço. Como é que tu chegou no Slap no formato que tem hoje? E o que é o Slap no teu conceito de negócio, né?
como um assessor de direito diferente do que o mercado apresenta hoje? Pergunta cabeluda. Cabeluda, né? Fora do Vamos lá. script. Vamos pegar desde a alma, assim, e trazer até o Cara, business. eu não sei, não, acho que não é uma veia familiar. Meu pai e minha mãe são comerciantes, algo que possivelmente me defina, né? E eu acabei no direito, sendo muito sincero, porque eu queria um vestibular que me desafiasse. E eu tinha descoberto que medicina não era o meu caminho. Meu pai tinha dito, olha, tem uns amigos que os filhos estão fazendo direito e administração. Tu aparentemente gosta mais de estudar do que empreender. Sim. Talvez seja o direito um caminho. Aquilo entrou na minha cabeça sem nenhuma referência. Sempre tem um culpado, filho. Sempre tem um responsável, exatamente. E sem nenhuma referência familiar, não tem nenhum advogado na família, não tem nenhum juiz, não tem nenhum funcionário público. Meu pai e minha mãe não têm relação com o direito. E eu acabei fazendo direito muito porque meu pai plantou a sementinha e porque naqueles testes vocacionais, e aí eu já não sei se o teste era eu já não malandramente, né, colocava algumas respostas, mas o fato de gostar de história, gostar de estudar, gostar de ler, gostar de pessoas, de problemas, né, solucionar problemas, ajudar pessoas, isso a minha mãe disse que eu sempre me relacionava e sempre olhava aquele excluído e tentava trazer pro meio junto, né, eu nunca gostei de ter um amigo que tivesse isolado, eu sempre fui amigo de todo mundo. Então, acho que isso acabou me direcionando para o direito. Mas a faculdade de direito é muito tradicional, focada no eu, né? O ego é muito exacerbado. Eu fiz o direito da URGS, ainda que é muito vocacionada ao funcionalismo público e à carreira de juiz. E, cara, muita carreira da pessoa, né? Ela por si só. Eu nunca me encaixei muito nisso. Eu sempre gostei de ser a pessoa que está se relacionando com outras pessoas, inquieto, conectando. Né? Quem te conhece sabe bem. Sou um cara muito inquieto, né? Eu gosto de estar sempre vendo coisas novas. Essa curiosidade que eu tenho de estudar, que é um lado muito bom, me leva também a gostar de muita coisa. Então, se tu olhar o que eu tô lendo ao mesmo tempo de livro, você, cara, esse cara não pode bater bem na cabeça. Não é possível que ele tá lendo tudo isso aqui misturado ao mesmo tempo. Então, acho que esse conjunto de fatores me forjou cara, quando eu tive a oportunidade de empreender no direito, pegar o que eu achava de mais legal e mais referência das áreas que eu tinha visto e tirar o que eu não tinha gostado, né? Eu já tinha advogado alguns escritórios, já tinha tido experiência no Poder Judiciário e tinha morado um tempo fora, morei na China um tempo e olhei um mundo lá, não só porque parece que o cara tá na frente, de fato, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos a gente tá mais na frente. Sim. Mas também me deu uma perspectiva de longe, assim, cara, se eu for começar algo novo, que eu consiga começar diferente. E o escritório tinha muito essa ideia de ser um escritório mais moderno, mas moderno no sentido de estar com pessoas que pensam para frente. E naquela época que a gente começou, quem pensava assim, e quem são as pessoas que pensam assim, são os empreendedores, principalmente de tecnologia, né? São esses caras que têm uma cabeça muito difícil de decifrar às vezes, mas que estão pensando no lá na frente. O cara, quando começa a empreender, ele tá pensando já daqui 5 anos como é que o mundo vai ser. E dificilmente são pessoas que estão olhando para trás. E o Slap nasceu muito nessa onda, assim, cara, como vai ser o serviço daqui a tanto tempo? Eu quero estar posicionado para lá ser um player relevante. E isso nos colocou junto, né, com vocês num espectro de trabalhar muito com empresas de tecnologia. Mas nós somos empresas de serviço, né? Então, a ideia sempre foi como embalar esse serviço de uma forma que o empreendedor que gosta de contratar tudo por pacotinhos, tudo por assinatura, aquelas coisas gamificadas e tal, como posicionar um escritório de serviço nesse meio mais maluco desses empreendedores que às vezes estão lá embaixo, às vezes estão lá em cima, tudo é para ontem, né? Tem um senso de urgência muito grande, ao mesmo tempo pivotam o tempo todo. Então, como é que a gente estruturaria um negócio que ajude essas pessoas? Então, cara, sempre foi muito tentando entender o que o cliente precisa, o que ele quer, o que ele valoriza e como é que a gente consegue uma empresa de serviço que é commodity, né? O serviço jurídico é cada vez mais commodity, falando de mercado de advocacia, mas ainda tem todas as ferramentas que hoje vêm a ajudar o advogado, mas também a tirar um pouco do lugar dele. A ideia sempre foi, cara, eu quero estar um pouco à frente do movimento da advocacia e o movimento das empresas de serviço mesmo. E fazendo um exercício de evolução e até de futurologia, assim, como é que tu tem visto a
essa transformação digital, esse avanço tecnológico está invadindo o direito, do ponto de vista de oportunidade, talvez até de risco, né? Para daqui a pouco alguém precisa se atentar. O que tem sentido aí e visto como algo que vai criar o SLAP do amanhã, né? Eu acho que essa é uma pergunta interessante de trazer. Muito bom. Eu acho que tem eu até escrevi esses dias sobre isso. Eu acho que a gente está num momento e tende a entrar num momento daqui a uns anos dos mais sensíveis para diversas profissões. E o direito, embora cada ranking desse coloque as profissões em um lugar diferente, o direito está sempre lá de cima. Mas quando tu olha o direito num espectro bem amplo, né? Um espectro até da advocacia de massa, o contencioso. Eu acho que o advogado gestor de crise, o advogado construtor de negócios, que ajuda a estruturar, o advogado conselheiro, o advisor, de fato, esse cara está mais protegido. Mas falando da massa, dos 80%, né, ou da tua própria atividade, pensando no Pareto 80-20, da nossa atividade 80-20, ou do próprio direito 80-20, cara, tem um 80% que é alvo muito fácil da tecnologia que a gente está vendo hoje, nessas IAs, nesses agentes de IA e por aí vai. Porque o grande ponto, e foi isso que eu escrevi, é que a gente vai ver um momento em que o meu maior concorrente, o meu maior agressor é o meu próprio cliente. O meu cliente é capaz de fazer parte do que eu faço. E como é que eu lido com isso? Porque o teu concorrente direto, um terceiro que está apresentando serviço, vai ser uma corrida que tu conhece o que ele está fazendo, são os dois correndo para atacar aquele cliente. Agora, quando o teu cliente começa a fazer o que tu faz e te diz, cara, não sei mais se tu é relevante aqui dentro, talvez seja a grande virada de chave, né? Tu entender como é que vai ser. Se o cara não vê mais valor no que eu faço, o que eu tenho, que outro serviço eu vou fazer para gerar valor para esse cara? Eu vou ser um curador de conteúdo que ele mesmo gera? Será que eu vou virar um revisor? Que já aconteceu com a gente, alguns clientes já nos perguntaram se a gente revisaria documentos feitos pelo GPT, documentos deles feitos com outra IA, se a gente poderia ser um validador. E aí o primeiro momento, até eu lembro que na época o meu sócio falou, cara, olha que absurdo. Eu falei, beleza, eu também acho uma agressão, mas por outro lado, onde é que está a oportunidade que a gente não está vendo? Né? Será que a gente deixa desse formato ou a gente não cobra mais por aquela entrega e cobra só a revisão e começa a precificar ali na ponta? Onde é que está a oportunidade? É um ângulo completamente diferente. É porque, cara, é uma agressão muito forte. E aí, por outro lado, dependendo até escalados do ponto de vista de autoridade. Se a gente não puder só falar da agressão, sabe? Exato. Porque ele não te tirou da equação, né? Ele te recolocou na equação. Exatamente, nesse caso. Mas e os outros que vão dizer, cara, não preciso mais. Teve um outro cliente, só para dar esse contexto e pensar juntos, eu não sei qual é o SLAP do amanhã, mas que o cliente disse, olha, nós usamos aqui as últimas 3 anos de minutas de vocês para treinar uma IA aqui dentro. E agora o serviço que vocês faziam, a IA, a gente está fazendo com uma IA e o RH está tocando. Aí eu disse, cara, que legal, tu treinou com o nosso conhecimento, com o serviço que tu nos remunerou e tá tudo certo. Mas eu tenho certeza que se a tua gestora de RH ou alguém do RH errar um termo no contrato, tiver um risco no contrato que não foi visto, tu jamais vai poder cobrar dela. Sim. Então, na verdade, o que tu tá nos contratando aqui é o direito de vir apontar na nossa cara quando a gente tiver feito um erro. Porque, por mais que tu internalize esse trabalho, se não tiver um revisor ou uma autoridade que dá aquela chancela, tu tá só assumindo riscos e riscos que talvez tu não consiga nem mensurar, porque não tem ninguém te dando uma visão diferente. Tá? Então eu acho que o SLAP do amanhã é muito entender como é que consegue ser um conselheiro de negócios, olhando para riscos e oportunidades do cliente, sem olhar tanto para aquela entrega que hoje é o feijão com arroz, mas saber que essa entrega ela vai cada vez mais virar commodity. Aonde que os nossos advogados conseguem ser diferencial para aquele cliente a ponto dele nos valorizar nessa cadeia em que um contrato pode ser cuspido por um GPT em 5 minutos ou né, lapidando, porque de qualquer jeito ele, em 30 segundos tem um contrato. Agora, o que eu agrego a essa camada para eu poder vender isso e entregar o contrato de graça junto. Porque também a gente vai usar a IA, né? A IA que o cliente usa, a gente também vai usar, vocês vão usar. Quem não usar
a inteligência artificial vai ficar para trás. Isso é certo, não tem a menor chance, né? Eu tenho uma amiga que atua no tribunal, enfim, advogada lá que atua enfim, dentro de junto com os desembargadores, enfim, né? E esses dias eu estava conversando com ela e ela estava me comentando sobre a experiência da adoção da tecnologia nesse ambiente dela, que é um ambiente super tradicional de papel, né? E ela já está há muitos anos nisso. E ela me comentando que já houve uma transformação do trabalho remoto, que foi praticamente uma quebra de paradigma muito agressiva, né? Sim. E ela me dizendo que, Ângelo, olha que coisa engraçada, né? Eu trabalhava em média com 7 a 8 processos por mês. Hoje eu consigo trabalhar com 45, 50, porque eu tenho uma IA que ela acelera aquilo que eu perdia muito tempo sem comprometer a minha qualidade e a minha responsabilidade técnica. Então, o Estado não quer me eliminar, nem as partes que eu vou comprometer uma decisão ali, que às vezes muda a vida de uma pessoa. Mas o potencial de eu trazer uma resolução mais ágil num menor tempo possível é muito interessante, né? Então, olha como a coisa é maluca, né? Eu falando de contencioso, né, de processo judicial, que é o caso que tu trouxeste, eu vou semana que vem estar na maior feira de inovação de direito do Brasil, chama Fenaló, falando sobre a IA nesse contexto moderno. Mas o grande ponto, eu estava buscando algumas referências fora, é que a IA hoje nos trouxe um ganho de eficiência. Ela está substituindo partes daquelas engrenagens. Então, essa juíza, possivelmente a admissibilidade do recurso é feita por uma IA que um humano só olha, então não precisa alguém olhar para ver quem é intempestivo. Cara, a IA lê e já diz, cara, é intempestivo. É 10 segundos, já assina e manda embora. Isso tu gera um ganho de eficiência onde precisa ter ganho de eficiência, que é numa decisão mais complexa. Então, pô, muito legal esse viés. Até aqui foi um ganho de eficiência, quase como uma indústria de verdade, a 4.0, ou talvez a 5.0, porque ela é digital, a 4.0 e tal. A 5.0 talvez seja a 4.0 tunada, né? Com adicionado a IA. Mas, cara, qual vai ser a 6.0? Será que o processo vai ter que levar todos os passos a passos até chegar num juiz? Será que faz sentido um processo ficar 5 anos indo e vindo quando... Se a gente fizer um prompt bem feito, talvez já tenha uma IA julgadora que eu faço um prompt, ela te intima, tu faz teu prompt, ela questiona nós dois e ela já dá. Será que faz sentido o fluxo da justiça? E aí vale para a gente pensar em outros fluxos. Será que os fluxos que a gente tem hoje, a gente não está usando a IA para reproduzir um passo que não precisa ter mais? Será que a gente não está ainda usando a IA só para cumprir umas camadas que a gente antes achava essenciais e que hoje não são mais? Por que o juiz recebe uma inicial e ele dá um despacho, intima outra parte faz toda uma decisão, uma contestação, volta para o juiz lê, intima outra parte. Cara, será que não é mais fácil inverter a lógica, né? O cara traz o caso, o juiz já olha de primeira e diz, olha, eu até concordo contigo, mas vou intimar outra parte só para ela se defender dos pontos que eu já acho que... Então, eu acho que é isso que é o segundo passo da tecnologia nos nossos negócios, é eliminar o que... Não só o que o humano fazia e não faz mais sentido, mas é o que o humano fazia, a IA agora faz. E, cara, o que agora não faz mais sentido nesse fluxo todo? Não, eu diria que é uma ação do próprio ecossistema do direito, né? E olhando para isso e pensando assim como... Aí tu coloca o empreendedor do direito no meio, né? Como o Gustavo, assim. E eu queria trazer um ponto para fazer uma conexão com isso, vocês trabalham muito com M&A, aspectos LGPD e contratos, enfim, que são coisas complexas e coisas que exigem estudos, assim, e às vezes, muitas vezes, decisões, né, que são difíceis de serem tomadas do ponto de vista de jornada e como é que vocês acreditam que podem conciliar esse tipo de ambiente LGPD, M&As, como é que a tecnologia vem hoje ajudando o Slap ou transformando o Slap como uma alternativa de alto valor para o mercado, assim, em termos de suporte jurídico diferenciado, que é o que vem acontecendo aí, né? Eu tô tentando extrair, pessoal, os segredos aqui, vamos ver se eu consigo. Cara, esse lance da tecnologia, ele é engraçado porque se tu me perguntar, Gustavo, o Slap é de base tecnológica hoje? A operação roda em cima de trilhas de tecnologia? Eu vou dizer que não. Mas toda vez que a gente para listar
as ferramentas que a gente usa, cara, é desesperador, Tu porque daí nem tu pensa que é imagina assinatura. Se a gente parar e pensar aqui, Ângelo, lista todas as licenças, todos os SaaS que a Commerce usa hoje. Cara, talvez tu não saiba listar todos. Aliás, certamente tu não vai saber listar. Ainda pensando as próprias redes sociais e tal, tudo que tem. Cara, tudo que tem perfil ou que tem um login que a gente usa. Então, cara, base tecnológica quase todo mundo é. Esses dias eu tava falando com uma amiga que é DPO do Carrefour e ela disse, porque eu queria muito trabalhar numa empresa de tecnologia. Eu falei, pô, será que eu... Aí ela disse que o Carrefour é o maior portal de pessoas físicas do varejo do Brasil e tem, sei lá, 70 milhões de pessoas cadastradas no e-commerce deles lá, no portal do... Ela disse que é o maior e eu falei, pois é, tá falando de empresa de tecnologia, tu não é uma empresa de tecnologia, será? O Carrefour hoje, será que ainda não dá pra dizer, Gustavo, não, é muito de economia real. Cara, funciona sem luz? Não funciona. Funciona sem internet? Não funciona. Funciona sem o sisteminha de pagamento e tal? Cara, não funciona. Funciona sem o RP de vocês? Não funciona. Não funciona o quê? Não funciona nem o reabastecimento, não funciona as câmaras frias, não funciona, cara. Então a tecnologia, no fundo, para a maioria das empresas já vem impactando muito forte. A gente que tende a desvalorizar esse impacto porque a gente quer valorizar o ser humano. Não, eu faço muito do trabalho. Então acho que o primeiro ponto é isso. Não tem como viver. Num M&A a gente vai usar as ferramentas, o próprio editor de texto, que já tem IA também dentro, né? Tem muita coisa de arquivo. Hoje toda a parte dos M&As tem uma base de documentos, né? Que é o Data Room lá, ele está todo hoje online, não tem mais livro, não tem mais nada. Hoje a gente usa IA para mapear alguma tendência, identificar algum risco, alguma oportunidade. Não oportunidade dos M&As, mas riscos, documentos falhos, o que está faltando. Então toda a trilha de qualquer trabalho do Slap vai ter alguma camada de tecnologia. O que é o nosso grande desafio é como a gente usa essa tecnologia para suprir nosso trabalho braçal, para a gente ter tempo de qualidade dos sócios naquelas operações. Porque isso, eu acho que o maior desafio hoje, é o que a gente estava falando ontem, é instantaneidade, né? A ansiedade das pessoas com o tempo. Cara, ser advogado hoje em dia é um drama de tempo, porque o GPT leva 5 segundos para te devolver uma resposta. Então, nessa linha, o grande desafio é como usar a tecnologia, né, a nosso favor para potencializar o nosso trabalho nessas áreas. E aí falando, tu trouxeste bastante LGPD, o M&A, os contratos. Cara, contrato é fluxo, né? Os contratos a gente tem uma base e os contratos vão se replicando. E se a gente pegar contratos de players parecidos, é tudo... Né, é um rouba-monte, né? Todo mundo pega um pouquinho de cada um, tu acha uma minuta melhor, tu vai pegando, vai juntando. Sim. Então no contrato, acho que vai ter pouco impacto na IA. Eu acho que o grande lance é a velocidade com que os contratos tendem a andar agora. Eu acho que esse é um ponto que o escritório tem a capacidade de ter um diferencial competitivo usando tecnologia. Os M&As é a mesma lógica, mas o M&A é muito negocial, então vai e vem, vai e vem, vai e vem. Depende... Os M&As é muito mais análise documental e que, por mais que a IA ajude, vai ter uma demanda ainda do ser humano, no mínimo, para revisar. Sim. E tal, eu espero que tenha. E os vai e vem são de manda para um lado, negocia, manda para o outro. Então, acho que aqui tem um impacto da qualidade dos documentos, uma velocidade de montar uma due diligence e por aí vai. Mas acho que no trabalho em si ainda vai demorar um pouquinho. A parte de LGPD, privacidade e proteção de dados, aqui eu acho que a tecnologia ajuda no mapeamento de fluxos também, ter uma estrutura melhor dos dados, ter uma organização melhor do que são os dados tratáveis ali, o que a gente está identificando. Mas, por outro lado, essa área é uma área com muita vulnerabilidade, né? Uma área que vem indo e voltando, né? Montanha-russa, às vezes a LGPD está em alta e às vezes cai um pouquinho, às vezes ela sobe. Mas o tema da proteção dos dados, e não só dos dados pessoais, mas proteção de dados em geral, é um tema que hoje é impossível uma empresa, uma companhia, não olhar para os seus dados, seja dados de negócio, seja dados pessoais de clientes. Porque se a economia 4.0 já rodava em cima de dados, essa 5.0, 6.0, sei lá como é que a gente vai chamar, essa economia da IA, ela só vive com dados. Né? A história, aquele clichê horroroso que tá velho já, que os dados são o novo petróleo, eles são muito mais do que isso na IA, né? Então a gente tem muito tema de vulnerabilidade, mais até na parte LGPD, proteção de dados pessoais, privacidade, inclusive com as ferramentas de IA. Então, acho que o legal nesse caminho é que os advogados, pensando no mundo usando a IA,
Mas eles também, usando a IA, eles começam a ter muito substrato para pensar nesse novo mundo, né? E é aqui que eu acho que a capacidade humana vai se destacar. E aí o futuro do Slap talvez seja o futuro de advogados que usam a IA, mas que entendem do contexto de mundo nessa era de tecnologia, de IA, para poder ajudar os seus clientes. Não só no dia a dia dos riscos e oportunidades jurídicas, mas dos riscos e oportunidades do mundo em geral, né? Ser um cara que é um conselheiro para dizer, olha, tem essa ameaça aqui que ela é real e ela vai te atacar de alguma forma. Como é que a gente blinda juridicamente isso aqui? Como é que a gente estrutura o teu negócio para continuar sendo um negócio baseado em pessoas e eventualmente não se diluir muito nesse mercado de commodity? Então, esse é um ponto sensível porque não tem uma resposta clara. A gente é, sim, de fato, uma empresa de tecnologia como todas as outras. Eu acho que hoje em dia a grande parte das empresas de tecnologia. O advogado que hoje ainda usa só o Word, cara, ele está fadado a não ser relevante ali na frente. E o ponto é tão drástico que esse cara passa a não saber usar as ferramentas do próprio judiciário. O judiciário já tem uma IA própria lá que eles até ajudam os advogados a usar. Os advogados que não se adaptarem, aí falando de termos de advocacia em geral, mas isso vale para vários profissionais, vão viver aquela obsolescência e a obsolescência humana, que é a mais triste de todas. Se o cara não se adaptar, ele não vai conseguir viver. Ele não vai conseguir, cara, ele não consegue evoluir no seu dia a dia, porque está tudo baseado muito em tecnologia. Então, cara, acho que o Slap vai ter que acompanhar esse mundo da tecnologia, vai ter que entender que seus clientes estão vivendo os desafios da tecnologia, mas a nossa grande esperança é que a gente consiga ter advogados, né, que sejam capazes de entender esse novo mundo e fazer essa curadoria para ajudar nossos clientes a enfrentar os desafios. Não, animal, assim, pegando o gancho, eu vou criar aqui o chamado modelo Slap, né? Eu queria que o pessoal saiba aonde o Slap está hoje, fisicamente, por que ele está lá e como ele se comporta nesse ecossistema que ele está inserido, do ponto de vista de negócio, assim, né? Pensando como empresário, assim, como é que tu veio e o que motivou os passos que vocês deram, assim, como uma empresa, né, de advocacia, né? Então, eu posso debater muito nessa tecla, assim. Boa. Nos ouça, né? Porque exatamente o que nós não podemos fazer e ser é uma empresa, né? Então, aquele caráter mercantil tem que ser retirado da advocacia. E isso responde parte da tua pergunta, porque como advogado não pode fazer propaganda, não pode estar em banners, não pode, tem que cuidar Isso é no Brasil, né? Porque tem países como os Estados Unidos que é completamente diferente. Os Estados Unidos é exatamente o oposto, né? Pode tudo, né? Lá os banners tá na estrada e diz, olha, se você sofreu um acidente, não contrate, não fale com o seguro ainda antes de falar comigo, indenizações até tantos milhões. Cara, nada daquilo ali pode no Brasil dizer quanto o cara ganha, se vender, muito menos no outdoor. Então, essa é a primeira premissa. Cara, o que a gente tem que fazer? Hoje a gente tem que construir autoridade, né? Seja no mundo digital, seja no mundo físico, para conseguir algum destaque. Então, esse é o primeiro ponto. Excelente. O digital é esse trabalho diário que a gente está fazendo, inclusive esse trabalho daqui, que é vender autoridade, mostrar autoridade, gerar uma audiência, essa audiência converte em comunidade e depois cliente. Então, esse é o caminho básico do mundo online. Mas no offline, cara, a gente, como prestador de serviço e sem poder fazer propaganda, tá muito restrito ao seu relacionamento próximo, né? Sim. As pessoas que a gente se relaciona, da onde a gente convive, com quem a gente convive, onde a gente frequenta. Quando o mundo das startups começou a criar ecossistemas onde os negócios aconteciam, a gente, como escritório que atende empresas de tecnologia, estava sempre muito atento. Movimentos do Cubo, da CAT, em Florianópolis. E quando Porto Alegre começou a trazer esse movimento, já tinha algumas iniciativas anteriores, como o próprio Tecnopuc, que é um grande centro de inovação aqui dentro da PUC, né, a faculdade, e outros menores que tinham aqui em Porto Alegre, a gente sempre estava atento para o movimento. Mas quando surgiu o Instituto Caldeira, que hoje, para mim, é o maior e melhor ecossistema de inovação do Brasil, é uma referência global, um instituto que tem 700 empresas cadastradas hoje, tem quase 200 residentes fixos lá com sala fechada. Nossa. Quando esses caras começaram com esse movimento, a gente identificou uma grande oportunidade de viver essa onda de tecnologia, de startup, de inovação que os nossos clientes também estavam passando. Então, para nós fazia muito sentido entender o que eles estavam vivendo e também estar onde eles estão. A gente tinha uma outra sede, a gente fez um movimento de migrar o time 100% para o Caldeira. A gente fez esse movimento faz uns 3 anos e meio, 4 anos, eu acho.
A gente tinha um escritório super legal em outra sede, aí a gente teve que pedir autorização no Caldeira, porque a ideia era ser plug and play, as salas são todas iguais. A gente pediu autorização para fazer um pouquinho mais rebelde, porque o Slap tem essa característica de tentar ser um pouquinho diferente do resto, tentar se diferenciar por uma vontade nossa de ser autêntico também, de ter uma cara diferente. A gente fez uma reforma e, cara, desde lá a gente tá no Caldeira, 100% do time tá lá. A gente fez esse movimento quando o Caldeira ainda era bem pouco pujante. E a gente pegou toda essa onda, até o hype das startups, né? A era pós-pandemia ali, a gente pegou toda dentro do Caldeira. Passou a parte da enchente também, ficou lá alagado por 3, 4 meses lá com a sala destruída. Né? Ficou 30 dias com 2 metros de altura. Mas a lógica é, cara, um ecossistema de inovação, ele obrigatoriamente precisa ter pessoas transitando. E o Caldeira é rei nisso. O Caldeira passam 1.000 pessoas por dia no Caldeira. E a nossa sala, primeiro por estratégia, segundo por sorte, no começo ela estava bem posicionada por sorte. E aí depois, pós-enchente, tiveram que mudar algumas lógicas de circulação e a nossa sala acabou sendo um ponto muito estratégico no Caldeira em geral. Então virou... Referência, dobra no Slap. Exatamente, é do lado da prefeitura. Né? O Slap, a prefeitura é do lado do Slap. Então ficou... E aí é a lógica que eu digo, cara, do mundo offline, como é que tu aparece hoje em dia no mundo em que não tem vitrine? Antigamente a pessoa ia até o escritório, né? Lá na sala tal, no Carlos Gomes. Cara, mas as pessoas não querem mais ir visitar ninguém para fazer uma reunião única e tal. Quando tu tá num lugar de alta circulação, em que as pessoas te veem, é uma nova oportunidade, é a nova vitrine, é como se fosse, eu digo que é um shopping center de negócios. Quem tá lá, as pessoas estão sempre passando na vitrine. Muitas pessoas nem sabem o que é aquilo ali, mas ela passou. Em algum segundo momento, terceiro momento, porque a vida também do empresário é muito consistência, né, impacto. Em algum momento o cara diz, eu já vi esse Slap, SLAP, onde é que eu já vi esse negócio? E aí tá na internet, tá na Caldeira, tá num evento. Bacana. Então uma ideia é ser mais omni, assim, quando a gente faz esse movimento pro Caldeira, era muito para entender esse ecossistema, mas também de ter essa presença física que, cara, faz sentido. A gente ainda é humano, a gente gosta também de tangibilizar, né? Então é muito nessa linha, o motivo da gente estar lá, o porquê que a gente acredita. E tem o lado de pessoas, né? Tu trouxeste antes, cara, a gente é genuinamente interessado em pessoas. A gente recebeu um feedback esses dias de um cliente que disse, olha, todo o trabalho jurídico tá legal. Tipo assim, tá legal, tá ótimo, mas não é isso. Eu queria dizer que, cara, é muito legal entrar aqui no escritório e tá todo mundo levanta para dar oi, sorrindo, e é um ambiente legal de entrar. Então, assim, ter esse espaço que as pessoas vêm e entram e conversam e têm a oportunidade de interagir pessoas, olhar no olho, cara, isso é muito bom. Né? E o escritório de advocacia normalmente se fecha num escritório em que um ou dois, né, às vezes um sócio, ou nem o sócio principal aparece, e as pessoas estão todas trabalhando, olhando para a tela do computador e ninguém interage. Eu acredito, aí o Gustavo acredita que nossa grande diferencial do futuro vai ser pessoas que têm uma autenticidade e que gostam de se relacionar com pessoas e resolver problemas. Né? Então, acho que esse é o contexto todo da nossa presença física lá e nossa atuação em geral. Não, fantástico, assim, né? Quando o papo é bom, ele passa tão rápido, né? A gente não percebe. E antes de eu ir para os nossos encerramentos, eu gostaria de trazer um ponto aqui, até para o mercado fazer uma reflexão, né? Aquele profissional do direito, assim, se ele quisesse se aproximar do Slap, quisesse ter uma oportunidade de estar com vocês, o que ele precisaria ter hoje, assim, para chamar a atenção de vocês, assim, né? Olhando para a tecnologia, olhando para o ambiente empreendedor, né, do direito, né, salvaguardando aí as regras que essa profissão regulamentada tem, mas o que tu poderia dizer assim, cara, isso aqui é o que nos chama a atenção? Boa. Essa é uma pergunta boa, porque a gente... o recrutamento no escritório tem fases, né? Tem fase em que vem muita né? gente, tem fase que não aparece ninguém, a gente... O que aconteceu com o direito, cara? Não tem mais ninguém que... O que aconteceu com o Slap? Ninguém mais quer, sabe? Tipo, antigamente eu não conseguia nem responder os currículos, agora não vem mais ninguém, aí agora tem uma onda de novo. Mas o primeiro de tudo é que por bastante tempo a gente atraía pessoas que diziam, eu cansei do direito, eu não gosto de advogar, então eu me encaixo no Slap. Era um saco, porque daí a gente dizia, cara, olha só, não, tá, é uma semi-verdade, porque sim, nós somos os rebeldes aqui do direito, mas, cara, nós somos advogados, nosso core é ser advogado, a gente não é uma empresa de tecnologia, a gente não é uma Lawtech, uma Legaltech, não tem nenhum problema,
Até no início lá, a gente até achou que conseguiria escalar, criar jornadas em esteiras de serviço e viu que... E aí talvez aquela coisa do DNA do fundador, e aí depois isso replica para os outros sócios e... Cara, nós somos relacionais, nós gostamos de pessoas, a gente gosta de estar com as pessoas, a gente gosta de fazer relacionamento. Então, se tivesse uma esteira fria de serviço, não ia combinar com o que a gente gosta de fazer. Então, a gente, ao longo do tempo, amadureceu muito a ideia de que nós somos um escritório de advocacia, talvez boutique, empresarial, gosta de empresa, gosta de atender um empreendedor e ajudar o empreendedor na jornada dele. A gente quer ser back-office, mas de valor, para aquele cara que quer desenvolver alguma coisa. E no direito, cara, o mínimo que a pessoa tem que ser, ela tem que ser boa no direito. E essa é a dicotomia que a gente tem, porque a gente atrai muito jovem, muitas pessoas que, cansei do direito, vou procurar. Sim. Não, aí não deu certo. Então, assim, tem que ser alguém que, normalmente, o que nos atrai é uma pessoa que experimentou o outro lado, né? O outro lado não, mas o outro modelo de advocacia empresarial, trabalhou em escritório grande, viu como é que é. Os caras brincam, né, que é um moedor de gente e tal, aquelas estruturas bem hierárquicas, piramidais e tal, e que tem o seu valor e que funcionam muito bem para muita coisa, não tem? Mas a gente não gosta muito disso, a gente gosta de uma coisa mais horizontal, uma entrega de valor com o nosso cliente, então só que tem que ter uma base muito boa, técnica, e isso é o que a gente busca hoje, né? Então os profissionais que hoje a gente olha com mais carinho quando vêm são pessoas que tiveram uma jornada já no direito, com bastante profundidade técnica, trabalhar em lugares que exigem muito, mas que querem entender de um modelo mais horizontal, mais descentralizado, que querem ser protagonistas, acho que da sua própria carreira e jornada. Que esse é um trabalho que a gente faz hoje entre os sócios, cara, a gente sabe que o valor que a gente entrega é a nossa hora como pessoa física, né? Então, como é que a gente aumenta a nossa capacidade de entrega, sendo cada vez mais protagonista dentro do escritório e para o cliente também. Então, tem que ser alguém que tem esse viés, assim, né, de muito preparo técnico, mas que queira experimentar um modelo diferente, que queira entender que sim, a gente tem parcerias com outros escritórios, que a gente tem parceria com uma empresa de contabilidade que ninguém ganha nada e que a gente só indica. São modelos diferentes, que o mercado não entende às vezes, que a gente indica clientes para outros escritórios, que a gente interage com outros escritórios e não tem problema. Então, é um modelo muito mais aberto, muito mais leve, e é isso que a gente busca, né? Que seja leve, divertido e que a gente consiga gerar valor para o cliente no fim do dia, que é o que paga nossas contas, né? A gente conversa os sócios, eu faço uma brincadeira e olho para minhas sócias e digo, vocês têm noção, se tudo der certo, a gente vai se olhar todos os dias pelos próximos 20 anos, a gente vai trabalhar junto. Meu Deus, vocês vão me aguentar, eu vou estar um chato, eu já sou chato agora, tu imagina no futuro. Então, é isso, cara, é para ser um ambiente e a gente tem que olhar um profissional no olho e dizer, cara, esse cara aqui, né, principalmente para ser sócio, né, hoje a gente já tá com até outras camadas ali, mas quando a gente olha uma pessoa, cara, se não tiver um brilho no olho e gostar do direito, a gente já começa a ficar meio reticente, né? Tem que gostar, tem que ter uma experiência num outro momento. E é legal que tem experiência num outro lado. Eu acho que contigo deve ser, com vocês, quando começa, deve ser assim também. Cara, o cara trabalhou numa outra experiência de contabilidade, uma outra experiência de auditoria. Cara, quando ele vier pra cá, ele tem que ter uma cabeça aberta, tem que ter uma cabeça diferente, né? Porque aqui, por mais que a capacidade técnica vá ser exigida é a mesma, cara, aqui tem que ter um viés de tecnologia, tem que ter um viés de olhar o mundo de uma forma diferente, tem que se questionar, tem que querer crescer, né? Vocês usam, assim como a gente lá, a gente usa o rinoceronte, vocês usam o foguete, mas o lance é, cara, tem que ir pra frente, velho. Não tem lugar pra acomodação aqui. E o Slap é muito isso, é um cara que vai ter que entender que, cara, tem várias coisas que não estão prontas. Tem muita coisa que é página em branco aqui. Inclusive, pega uma caneta e desenha tu. Eu acho que tem que melhorar o sistema de atendimento, que a gente tá com muita latência no WhatsApp e tal, beleza. Então tu tá empoderado agora de resolver, né? E isso não acontece em grandes estruturas. Em grandes estruturas, vamos abrir agora um comitê, esse comitê vai estudar algumas ferramentas que vão ser aplicadas, a gente vai votar e depois a gente vai implementar, e vai ficar 2 anos implementando. Depois de 2 anos viu que não deu certo. Não, no Slap lá, cara, vamos trocar, vamos. Agilidade, né? Vamos trocar de novo e não deu certo, a gente testa de novo. E aí a gente vai tentando melhorar ao longo do tempo. Fantástico. Pessoal, esse é o Gustavo Sudbrack, esse é o Slap Law, com toda a sua ousadia misturada com forte capacidade técnica. Eu espero que vocês tenham gostado e ficado
curiosos aí, né, para estressar um pouco mais sobre o potencial dessa galera aí que se relaciona com a Comércio já há bastante tempo e faz aí um trabalho realmente de valor. Eu acho que a gente, quando coloca o cliente no centro dos negócios, e quando eu falo do cliente, não é só o cliente, porque o cliente acaba afetando a vida de outras pessoas, né? A gente, indiretamente, a gente é responsável pela sociedade, assim. Então, são empregos, são sonhos, são necessidades que a gente nem sabe quem está lá do outro lado na ponta, né? E as decisões de um jurídico podem mudar uma jornada de vida de uma pessoa que nunca conheceu, né, o Slap. Então, acho que isso é muito gratificante quando a gente percebe isso, e ainda mais agora com essas camadas de tecnologia que aceleram as decisões e os relacionamentos. Tá bom, galera? Eu quero agradecer ao Gustavo por ter vindo aqui na Comércio hoje, nos visitar, bater um papo, dizer que as portas estão abertas aí para a gente gerar conteúdo, trazer mais informação, já que a gente divide aí, né, as bancadas de trabalho aí, né, no dia a dia de maneira bem bacana. Quero também convidar todo o nosso público a seguir a gente aí nas redes sociais, né, YouTube, Spotify, Instagram e tudo mais. Para quem quiser entender um pouco mais sobre a Comércio aí, clica lá no nosso site, aí tem todos os detalhamentos do Hub, e na descrição desse vídeo vocês vão encontrar todas as informações também em relação ao Slap. Vão ter ali as redes sociais, contatos e tudo mais, então clica lá e me ajudem a espremer mais esses talentos aí para que a gente possa continuar avançando. Valeu, meu irmão. Muito obrigado. Valeu, meu caro, de verdade, muito obrigado. Uma satisfação gigante estar aqui. Eu sou um admirador, um admirador, entusiasta de tudo que vocês vêm fazendo e que tu, Ângelo, tem liderado aqui na Comércio. Obrigado mais uma vez, obrigado pela parceria de longo tempo, mas especialmente hoje pelo esse convite. Valeu e obrigado, time aí da produção. Obrigado, pessoal.